Era um dia muito belo, véspera da formatura do ensino médio. Sem qualquer aviso ou contexto, nosso protagonista chamado Dansung caiu diretamente no inferno. Rapidamente, ele se deparou com criaturas que nunca tinha visto antes. Ele não sabia como tinha vindo parar naquele lugar. Após 10 dias, a fome se tornou um problema. Naquele local, não havia dia nem noite, nem mesmo luz solar. Tudo o que ele tinha para comer era a carne podre que sobrava dos monstros. Sem escolhas para se adaptar, ele começou a comer essa carne para sobreviver. Também teve que lutar para não ser morto pelas criaturas desse lugar. Após 39 dias, ele começou a enfrentar as criaturas e começou a desistir da sua humanidade. Após 51 dias, o sabor da carne já não era um problema. E para sua surpresa, um painel apareceu à sua frente, informando que ele havia alcançado o nível 3. Nesse momento, ele acreditava que finalmente tinha enlouquecido. Porém, ao aceitar, ele percebeu que aquilo era muito maior do que ele imaginava. 7 anos depois, ele alcançou o nível 24 e agora era capaz de derrotar a maioria dos monstros com apenas uma mão. 24 anos depois, ele fez uma espada com uma pedra que pegou de um cavaleiro dragão, tornando assim a eliminação dos monstros muito mais fácil. 51 anos depois, ele arrancou a cabeça de um dragão encarnado, um dia extremamente gratificante para ele. Quando completou 80 anos preso naquele lugar, finalmente encontrou quem procurava, o Deus Demônio. Daesung acredita que esse Deus Demônio foi quem o arrastou para o inferno, e sua vingança está finalmente próxima. Ele é capaz de eliminar quase todos os demônios deste lugar com facilidade, e assim inicia uma batalha contra o porteiro do Deus Demônio. Daesung pede ao demônio para abrir a porta silenciosamente, prometendo deixá-lo viver, mas o porteiro fica ainda mais irritado e afirma que será Daesung que irá morrer. No entanto, mesmo sendo um dos demônios mais fortes do inferno, nenhum deles é capaz de enfrentá-lo devido às suas habilidades. Como resultado, o porteiro ameaça levar esses insultos diretamente ao Deus Demônio. Mas logo em seguida, Daesung simplesmente arremessa sua espada, abrindo um buraco no peito do porteiro e o derrotando. Seu pet pergunta o que devem fazer agora, pois ao matar o porteiro, o Deus Demônio certamente não ficará inativo. Daesung responde que já está ciente disso. Seu pet também questiona se ele realmente deseja matar o Deus Demônio e se tornar o governante absoluto do inferno. Daesung responde que não tem interesse nisso. E então, seu pet pergunta por que ele está enfrentando o Deus Demônio. Daesung explica que já se passaram 80 anos desde que ele veio parar nesse inferno, e desde então teve que lutar contra muitos monstros para sobreviver. Todos esses demônios que ele derrotou têm suas próprias histórias e motivos para estar no inferno. E a partir do momento que ele chegou nesse lugar, sempre se questionou o que estava fazendo ali. O motivo pelo qual esse Deus Demônio o arrastou para esse lugar é o que Daesung quer perguntar a ele. Seu Peter sugere que ele faça a pergunta de forma mais educada e não saia eliminando todos os servos do Deus Demônio. Seu Peter aconselha Daesung a ir e implorar por perdão enquanto ainda pode, para então fazer sua pergunta. No entanto, Daesung afirma que esse Deus Demônio precisa pagar por tê-lo arrastado para aquele lugar e por fazer com que ele sofresse tanto. E finalmente, ele chega ao castelo do Deus Demônio. Depois de algum tempo, ao abrir os olhos novamente, ele percebe estar em um lugar completamente diferente, que parece ser um hospital. Ele fica um pouco surpreso, pois fazia tempo que não sonhava com sua vida na Terra. No entanto, ele se pergunta por que um hospital. Ele não consegue mover seu corpo e esse sonho parece ser muito real. Em seguida, ele ouve um barulho de algo caindo. Ao olhar para o lado, ele vê sua mãe bastante surpresa, dizendo que ele finalmente acordou. A partir desse momento, ele não começa a gostar desse sonho, pois parece ser bastante infantil. Ele preferia acordar, mas continuava sem entender, pois, mesmo sendo um sonho, as coisas estão parecendo muito reais demais. Pouco antes, ainda no inferno, ele dizimou praticamente todo o exército do Deus Demônio. Após uma intensa batalha, Daesung consegue derrotar o Deus Demônio. Seu Peter não conseguia acreditar, e Daesung estava irritado, pois o Deus Demônio o atacou quando ele estava distraído. Assim, Daesung decide cortar o corpo do Deus Demônio ao meio. Seu Peter menciona que se ele matar completamente o Deus Demônio, ele se tornará o governante absoluto do inferno. Logo em seguida, um painel aparece ao seu lado perguntando se ele gostaria de retornar à Terra. Daesung fica bastante surpreso, pois se passaram 80 anos e todos os dias seu maior desejo era poder sair daquele lugar maldito. Então, ele não vê um motivo para se preocupar, pois se tiver a chance de escapar daquele lugar, não se importa com o que pode acontecer. Assim, ele aceita retornar para a Terra. De volta à Terra, o médico informa que ele estava em coma por muito tempo, o que tornaria um pouco difícil para ele se mover naquele momento. Rapidamente, ele entra em desespero, pois não sabe o que é verdade ou o que é um sonho, se foi o momento em que encontrou a mensagem ou se é o momento atual. O médico pede para ele se acalmar, mas Daesung acaba o mordendo, perguntando se o médico usou uma maldição ou um veneno de paralisia para ele não conseguir movimentar seu corpo. Ele realmente acreditava que isso era um sonho, um pesadelo terrível, se perguntando como sobreviveu por todo esse tempo.
pois não fazia sentido, ele lutou por 80 anos e não iria morrer tão facilmente agora, onde ele passou muito tempo implorando no chão frio daquele lugar. Daisuke afirma que não vai morrer e precisa voltar. Outros assistentes aparecem e tentam acalmá-lo, mas Daisuke ameaça matar todos eles. Ele não acreditava que acordou com um corpo tão debilitado assim. Pouco tempo depois, ao olhar pela janela, ele vê uma luz forte no céu. Ele sabe que aquilo é um portal dimensional, mas se pergunta por que apareceu naquele lugar. Para tentar acalmá-lo, os médicos aplicam uma anestesia nele. Com o passar do tempo, ele assiste às notícias na televisão que informam que um portal se abriu e que a equipe de caça responsável por aquela área foi acionada imediatamente. No local do portal, a equipe de caça está finalizando a eliminação dos monstros. Um dos caçadores informa ao chefe que estão na fase final da eliminação. O chefe pergunta quanto tempo levará para limpar tudo, e o caçador responde que em cerca de 1 hora terão terminado tudo. O chefe o instrui a entrar em contato imediatamente após concluir a missão, para que possam lidar com o resto. Após isso, é noticiado na TV que os caçadores conseguiram fazer o portal desaparecer. Pouco tempo depois, uma pessoa aparece na frente de Daisuke e diz que ele finalmente acordou. Daisuke pergunta quem é ele, e essa pessoa se apresenta como seu antigo colega da escola chamado Shanyo. Shanyo diz que Daisuke acordou após ficar em coma por 10 anos. Daisuke fica surpreso ao descobrir que se passaram apenas 10 anos. Shanyo explica que há 10 anos Daisuke teve um colapso repentino e ficou desacordado todo esse tempo. Daisuke não consegue entender, pois se passou 80 anos lutando no inferno. No entanto, no mundo real, passaram-se apenas 10 anos. Mesmo assim, ele fica um pouco aliviado. Shanyo informa que a mãe de Daisuke sofreu muito nesse tempo todo, pois teve que trabalhar em 3 empregos para conseguir pagar as contas do hospital. Shanyo incentiva Daisuke a se recuperar rapidamente, agora que está no controle. Diz para não se preocupar com o emprego, pois já garantiu uma vaga para ele. Pouco tempo depois, sua mãe o leva para fora. Daisuke ainda estava pensativo sobre o inferno, pois lutou muito para sobreviver naquele lugar, mas agora, na vida real, ele tem uma família para cuidar. No entanto, ele mal consegue mover seu corpo corretamente. Com isso, ele se sente apenas como um incômodo, um fardo para eles. A realidade é tão cruel quanto o inferno. Em seguida, 2 homens aparecem e dizem que a mãe de Daisuke desapareceu, sem pagar o que devia para eles. O outro figurante diz que devido a isso, o filho dela poderia desmaiar novamente, mas não acordaria dessa vez. Ela tenta se desculpar, dizendo que vai pagar tudo no mês que vem. O figurante responde que já ouviu essa promessa muitas vezes. Ela implora dizendo que desta vez é verdade e que só precisa de um pouco mais de tempo. O figurante fica ainda mais irritado, afirmando que se ela pegar dinheiro emprestado de alguém, precisa devolver tudo dentro do prazo. Ela pede para que não façam nada na frente do seu filho, e suplica muito para que eles vão embora, prometendo pagar no próximo mês. Por causa disso, o figurante acaba agredindo ela. Daisuke fica extremamente irritado, dizendo que eles são desprezíveis, os comparando a insetos. Sua mãe pede para que ele não diga nada e pede para que ele peça desculpas. O figurante se irrita e pega Daisuke pelo pescoço, enquanto sua mãe pede para que ele se desculpe, explicando que ele está doente e não sabe o que está fazendo, pedindo para soltá-lo. O bandido diz que ela pegou todo o dinheiro por causa desse infeliz. Daisuke responde perguntando o que ele vai fazer, o chamando de inseto. O bandido afirma que parece que o cérebro de Daisuke ainda não acordou completamente, pois ele não tem nenhum senso da realidade. Em seguida, o bandido o lança para longe e começa a espancá-lo. Daisuke está extremamente irritado, pensando que se estivesse com seu corpo original, aquele homem estaria morto. Sua mãe implora para que parem. E para sua surpresa, neste momento um painel aparece diante dele, perguntando se ele gostaria de aceitar a missão da exceção. A dúvida não dura muito tempo, pois ele reconhece essa tela que o ajudou a sobreviver por 80 anos no inferno. Após aceitar, todos ao seu redor ficam congelados, como se o tempo estivesse parado. Ele acredita que isso tenha acontecido porque ele aceitou a missão. Essa é sua primeira missão de ascensão e restauração corporal. Ele teria que chegar ao ponto marcado em 1 hora. A recompensa seria um elixir de restauração absoluto e aprimoramento do corpo de Jade em 10%. Ele se pergunta o que seria esse corpo de Jade, mas acredita que isso possa recuperar o poder do seu corpo original. O local para onde ele precisava chegar estava à sua frente. Com isso, ele acredita que só precisa se arrastar um pouco para poder voltar ao seu corpo original. Ele fica um pouco animado e declara que não imaginava que aquele que conquistou o inferno estaria rastejando por algo. No entanto, ele logo percebe que não vai conseguir chegar a tempo. Isso não era algo que ele possa alcançar apenas com força de vontade. Ele precisava pensar em algo melhor, pois o sistema não dá missões impossíveis, e essa missão não é uma exceção. E é quando ele percebe que o local não está especificando como ele deve chegar lá, apenas que ele precisa chegar. Com isso, ele descobre que só precisa encontrar uma maneira de chegar lá, não importa o meio. Ao olhar ao seu lado, ele se lembra de sua cadeira de rodas.
Faltando poucos segundos, com suas últimas forças, ele se lança com tudo. Faltando um segundo, ele consegue chegar, e assim ganha um elixir de restauração absoluta. Ao tomar o elixir, todas as dores do seu corpo desaparecem, e ele começa a sentir energia retornando. Os figurantes ficam surpresos pelo fato de Daisuke ter ido para em outro lugar quando o tempo retornou. Após isso, os seguranças aparecem e eles decidem ir embora. Ao cair da noite, Daisuke fica pensativo e se pergunta como aquela janela de missão apareceu ali. Ele já tinha tentado abrir a tela de status várias vezes, mas acabou desistindo por não ter respostas. Ele sabe que precisa voltar ao seu corpo original antes que aqueles bandidos retornem. Com isso, ele precisa de uma missão para conseguir. E para sua surpresa, em seguida ele escuta uma voz dizendo que Pantheon aguarda a vinda do governante absoluto. E ele acaba indo para em outro lugar estranho. Após isso, outro painel aparece informando que o governante absoluto desceu até Pantheon. As informações indicam que o conselho reconhece o diário absoluto e que um avatar será formado de acordo com o conteúdo do diário. O processo será acelerado ao completar a execução e superar os obstáculos concedidos. Ele se pergunta se só precisa fazer o que estão pedindo para recuperar seu poder. Em seguida, outra missão de ascensão é iniciada, onde ele precisa destruir um alvo designado sem limite de tempo. A recompensa será o chip de memória absoluto e o aumento em seu corpo de Jade. Rapidamente, ele consegue eliminar o alvo facilmente, iniciando a missão 3. Assim, ele continua completando as missões uma por uma. Após completar 9 missões, ele está a 55% de restauração de seu corpo. Ele já estava achando essas missões chatas, por isso pede ao sistema para enviar uma missão de verdade. E assim, na missão 10, ele tem que enfrentar um demônio chorão. Logo em seguida, o demônio é invocado na sua frente. Daisuke fica um pouco feliz, pois esse demônio quase o matou no inferno uma vez, então é bom reencontrá-lo novamente neste lugar. Rapidamente, o demônio começa a atacar, e Daisuke sabe que se continuar apanhando desse jeito, será derrotado. Mas mesmo tentando contra-atacar, ele nem consegue acertar o monstro. Ele diz que levar pancadas desse jeito de um demônio chorão para alguém que conquistou o inferno é uma vergonha. Após esquivar-se de vários ataques, ele acaba sendo pego. No entanto, é nesse momento que ele se lembra do que fez para derrotar esse demônio no inferno. Com isso, rapidamente ele invoca sua espada e corta o braço do monstro. Em seguida, consegue eliminá-lo facilmente, terminando a missão. Amanheceu o dia, sua mãe estava no seu quarto e fica bastante surpresa ao vê-lo de pé. Além disso, seu corpo estava completamente diferente. Pouco tempo depois, ela pergunta ao médico se isso era possível, pois tinha certeza que ele havia dito que levaria pelo menos 6 meses de fisioterapia para que ele pudesse andar normalmente. Ela pergunta como ele consegue se movimentar tão bem em apenas 15 dias. O médico responde que no momento não consegue dizer, pois as condições desse paciente é clinicamente inexplicável. Mas ele a tranquiliza dizendo que não há motivo para se preocupar, pois ele está apenas reagindo de forma incomum. Ela fica um pouco aliviada. Daisuke se sente muito melhor, pois agora consegue se mover e andar sem problemas. No entanto, ele ainda precisa retornar ao seu corpo original o mais rápido possível. No hospital, a mãe dele agradece muito a uma das enfermeiras que ajudou durante todos esses anos. Nesse momento, Daisuke não consegue nem imaginar o quanto deve ter sido difícil para sua mãe suportar tudo isso durante esse tempo, mas agora ele está realmente decidido a cuidar dela. Para retornar ao seu mundo de treinamento, ele só precisa falar a palavra Pantheon. Mas ele estava um pouco irritado, porque as missões do sistema estavam sendo muito lentas para recuperar seu poder. O sistema informa que a execução está limitada às missões de ascensão, criadas aleatoriamente pelo Pantheon. Com isso, ele poderia selecionar livremente o nível de dificuldade. Como ele precisava terminar isso o mais rápido possível, ele escolhe a dificuldade infernal. E para sua surpresa, é invocada uma cópia de si mesmo diante dele. A missão era lutar contra o governante absoluto Daisuke e obter a vitória. Ele comenta que até faz sentido, pois ele era o absoluto do inferno, então não esperava menos em uma missão infernal. Rapidamente, seu clone começa a atacar. Além de ser muito rápido, ele possui uma força esmagadora. Daisuke só podia desviar e se defender, mas mesmo assim é acertado várias vezes. Nesse momento, ele percebe que não consegue igualar a força e velocidade do seu clone. E quanto mais demorar, mais vai se complicar. Ele fala que desse jeito parece que o falso é melhor do que o verdadeiro, e isso não o deixa nada feliz. Mesmo assim, ele está decidido a eliminar seu clone com suas próprias mãos. Devido a isso, ele ativa sua habilidade de neutralização de sangue. Seu clone rapidamente tenta acertá-lo, mas desta vez é diferente, pois ele consegue desviar facilmente e acertar um golpe. No entanto, para sua surpresa, seu clone também usa a habilidade de neutralização de sangue. A batalha se intensifica ainda mais, e seu clone acaba acertando um ataque nele, deixando-o gravemente ferido. Ao mesmo tempo, no lugar onde estava seu corpo, uma mulher que estava fazendo a limpeza tenta entrar no banheiro em que ele está.
No mundo de Pantheon, Daisuke sabia que no seu estado atual seria impossível vencer, e se ele perdesse agora, todos os seus esforços seriam em vão. Com isso, ele precisa pensar em uma forma de vencer, e assim começa a procurar o que poderia matá-lo no inferno, e nesse momento ele se lembra do seu inventário. Para sua sorte, a mulher da limpeza que iria entrar no banheiro é chamada para outro lugar. Ao abrir seu inventário, ele encontra os itens de recompensa que recebeu ao completar as missões. Ele havia esquecido que os guardou em seu inventário. Entre eles, ele encontra o item que precisa, chamado o tônico nutritivo do Monarca. Ao consumi-lo, ele restaura a resistência e a força mental do usuário em 20%, e se ele consumir 5 desses tônicos, poderá lutar com sua capacidade total. Seu clone tenta impedi-lo, mas agora ele consegue desviar e revidar. Sem tempo a perder, ele consome todos os tônicos enquanto desvia dos ataques. Finalmente, bebe os 5. No entanto, mesmo assim percebe que ainda é difícil lutar. Seu clone consegue se aproximar e estava prestes a desferir um golpe fatal. Mas neste momento, Daisuke ativa seu inventário novamente, fazendo a espada do clone entrar em seu inventário, e em seguida acertando um golpe no seu clone. Ele tinha apostado tudo nisso e por sorte funcionou. E assim, finalmente essa missão termina. Como recompensa, a taxa de conclusão sobe para 100% e seu corpo físico retorna ao seu estado original no mundo presente. Além disso, agora ele pode usar o sistema infernal em seu mundo. Ele fica feliz por ter recuperado sua força, mas as cicatrizes também retornaram. Em seguida, ele pede ao sistema para retornar. Antes de voltar, o sistema informa que ele tem mensagens não lidas. Ao abrir as mensagens, está escrito que embora o inferno tenha recebido um novo governante, o monarca escolheu retornar à Terra. Aproveitando a ausência do monarca, os seres celestiais selaram o espaço-tempo do seu próprio mundo. E devido a isso, os demônios presos em Pandemônio pelos seres celestiais estão aguardando a chegada do monarca para sua salvação. Daisuke percebe que essas mensagens são pedidos de ajuda dos demônios. Daisuke fala que estão pedindo ajuda ao mesmo que lutou 80 anos para sobreviver contra eles, apenas porque ele se tornou o monarca deles. Mas ele decide ignorar todos os demônios e deixá-los se virarem por conta própria. No inferno, os demônios enlouquecem com a mensagem de Daisuke. Na Terra, seu corpo estava melhor do que nunca, e o médico começa a acreditar que Daisuke é um desperto. Sua mãe comenta que ele é diferente dos outros despertados que ela viu antes. O médico explica que na época não havia sinais de despertar, então ele presumiu que não fosse o caso, mas agora não tem explicações para o estado atual de Daisuke além do despertar. Sua mãe fica preocupada, se perguntando como algo assim aconteceu com seu filho. O médico informa que isso é tudo que pode fazer por ela, e sugere que ela visite a associação. Após isso, ela agradece ao doutor por todo o trabalho realizado nesse tempo. Enquanto retornava para casa, Daisuke se questionava sobre o significado do despertar e da associação. Ele fingiu não perceber, mas durante o seu treinamento escutou a conversa entre sua mãe e o médico. Ele sentia que sua mãe estava escondendo algo, e assim se pergunta o que aconteceu com a Terra enquanto ele estava dormindo por esses 10 anos. Ao chegar em casa, ele se depara com a garota. Após aqueles 80 anos separados, ele lembra que sua irmãzinha, chamada Jisoo, cresceu bastante. Ao passar ao seu lado, ela diz que cada dia para ela tem sido como um inferno enquanto ele estava em coma. Logo em seguida, os bandidos retornam mais uma vez. Daisuke rapidamente se irrita, e Jisoo acaba saindo para encontrá-los, dizendo que eles estavam fazendo muito barulho, mas logo em seguida ela simplesmente vai embora. Após isso, os bandidos entram na casa e a mãe de Daisuke rapidamente fala que vai pagar um pouco, que era tudo o que ela tinha. Mas um dos bandidos acaba batendo nela. Bastante irritado, Daisuke parte para cima do bandido. Daisuke fala que é o mesmo cara do hospital novamente, e diz que quer encontrá-lo, mas como ele veio por conta própria, vai pagar por tudo. O figurante fala para ele fechar a boca, caso contrário aconteceria a mesma coisa de antes. No entanto, rapidamente Daisuke mostra que não é mais o mesmo. Daisuke fala que tudo o que passou no inferno, o que ele recebe certamente devolve, 2 vezes mais, não, 100 vezes mais. E assim faz o figurante se ajoelhar diante dele. Em seguida, manda que ele se levante, pois tem um longo caminho pela frente para pagar a dívida. O figurante tenta acertar Daisuke, mas nada adianta, ele é facilmente dizimado. O outro figurante tenta ameaçá-lo com a faca, mas Daisuke pega a mão que o bandido usou para bater em sua mãe e a destrói completamente. O figurante diz que ele não vai sair ileso depois de tudo isso. Daisuke responde que há uma maneira, só precisava matar todos eles e se livrar dos corpos. No entanto, sua mãe pede para ele parar. E com isso, os figurantes fogem, dizendo que isso terá consequências. Quando os bandidos chegam ao carro, um deles pergunta se Daisuke é o mesmo cara que estava no hospital naquela época. Um deles responde que é o mesmo, só parece que ele cresceu um pouco. O bandido comenta como alguém que viveu como uma planta humana por 10 anos poderia mudar tanto assim. Com isso, eles se perguntam como vão pegá-lo. Em seguida, eles veem a garota que tinha saído da casa deles. Pouco tempo depois, a mãe de Daisuke decide revelar tudo.
Ela conta que após ele desmaiar, foi a vários hospitais sem saber a causa. Naquela época, ela vendeu a casa e entregou a loja. No final, perdeu todo o dinheiro que restava no depósito. Ela conseguiu alguns empréstimos de 3 instituições financeiras por indicação de um conhecido, onde por causa disso não foi fácil pagar. Não só o valor emprestado, mas também os juros só aumentavam. Dae-sung pergunta sobre a Jisoo se ela ainda é uma estudante. Sua mãe responde que ela desistiu da faculdade 2 anos atrás. E no ano passado, quando ela se machucou trabalhando em um restaurante, Jisoo disse que iria ajudar. Sua mãe conta que sua irmã mais nova trabalhou muito. Durante o dia, ela trabalhava em um posto de gasolina e à noite em uma loja de conveniência. Dae-sung diz que deveria tê-la impedido, dizendo para ela ir para a escola. Sua mãe fala que deveria tê-lo impedido, mas ele precisava sobreviver. Como ele não estava melhorando, precisavam de dinheiro. Dae-sung não sabe como responder a isso e pede para deixar tudo isso para lá. Sua mãe diz para ele não falar assim, pois eles são uma família. Em seguida, o telefone da sua mãe começa a tocar. Ela diz que são as pessoas de antes e Dae-sung pede para atender o telefone. Neste momento, ele acaba descobrindo que os bandidos pegaram sua irmã. O figurante fala que dará um dia para ele arranjar 100 milhões. E não quer nenhuma gracinha, pois sua irmã irá se machucar. Dae-sung fica bastante irritado. Sua mãe pergunta o que aconteceu, mas Dae-sung apenas diz que sairá por um momento. Ele sabe que não pode resolver tudo apenas matando o figurante, pois esse lugar não é o inferno. Dae-sung diz para sua mãe não se preocupar, pois nada irá acontecer. Em seguida, o sistema informa que ele recebeu um bônus, desbloqueando uma habilidade básica. Ele poderia escolher entre 4 habilidades, e acaba escolhendo a invocação do Espectro das Sombras. Pouco tempo depois, os figurantes estão com sua irmã em um elevador, e é nesse momento que Dae-sung surge das sombras. Após escolher essa nova habilidade, ele usou o sangue do figurante em suas roupas para encontrá-lo. E assim, rapidamente ele começa a dizimar os figurantes. Em seguida, o outro figurante chama mais da sua gangue para ajudá-lo, mas Dae-sung não se importa com nada. Os figurantes tentam acertá-lo, mas as armas deles passam por Dae-sung devido à habilidade do Espectro das Sombras, e assim ele os elimina facilmente. Após isso, Nebuloso tenta acalmar a situação, dizendo que entende como eles estão se sentindo, mas não devem brigar naquele lugar. Leo decide deixar essa passar e pergunta quando caçadores permitiu que Nebuloso, um caçador fraco, cuidasse desse evento. Nebuloso apenas responde que se não gostou, pode processá-lo. Nebuloso chama Baphomet para conversar. Ao sair, Griff olha para Baphomet com desprezo. Pouco tempo depois, é iniciada a onde uma mulher começa a falar sobre algo chamado Sistema. Ela pergunta a todos se já perceberam que uma tela azul aparece diante deles. Ela diz que para os caçadores com pouca experiência, será mais fácil usar o sistema com um programa da associação. Um pouco antes da orientação, Nebutalo. Baphomet pergunta se ele ficou louco de repente. Ela pergunta a todos se perceberam que uma tela azul deles quando despertaram. Dae-sung pergunta se ele também é um despertado ou algo assim, mas o figurante apenas fala que irá fazer Dae-sung ver o inferno. Logo em seguida, Dae-sung dá um soco no figurante para mostrar a queimada. O figurante fica impressionado pois foi derrotado facilmente, mesmo sendo muito forte. Dae-sung fala que já conhecia o inferno e então lança uma onda de ataques no figurante, expressando sua raiva por tudo que sua família passou enquanto ele estava fora. O figurante percebe que Dae-sung está em outro nível e precisa sair rapidamente ou será morto. Com isso, ele implora para Dae-sung poupar sua vida, oferecendo dinheiro ou qualquer outra coisa que ele queira, e Dae-sung acaba aceitando a oferta de dinheiro. Neste momento, o figurante foge, e Dae-sung avisa o outro figurante que estava escondido para sair correndo ou será morto. Enquanto isso, o líder da gangue está no carro furioso ameaçando matar Dae-sung, sua mãe e toda sua família. Mas logo em seguida, Dae-sung aparece atrás dele dizendo que ele esqueceu uma coisinha, a senha do cofre. O figurante fica surpreso por Dae-sung tê-lo encontrado tão rapidamente. Dae-sung responde que a partir daquele momento, não importa onde ele esteja, sempre poderá encontrá-lo e fazer uma visitinha. Assim, Dae-sung garante a segurança da sua família e também obtém dinheiro. Após esses eventos, Dae-sung vai comprar um celular e escolhe 2 dos melhores, deixando o vendedor feliz por ter vendido um celular antigo. Em seguida, ele retorna para casa e sua mãe o chama para comer. No entanto, Dae-sung fala que vai sair, e quando sua mãe olha no quarto, ele já havia desaparecido. Dae-sung foi se encontrar com Chanyo, que fica surpreso ao vê-lo, pois ele parecia ser uma pessoa completamente diferente daquela que estava no hospital. Ao começarem a conversar, Chanyo pergunta a Dae-sung se ele tem planos para o futuro. Dae-sung responde que não sabe. Seu amigo diz que eles não são mais alunos do ensino médio e Dae-sung deveria arrumar um emprego. Em seguida, Dae-sung pergunta quantos andares ele pode comprar em um prédio com 500 milhões. Chanyo pergunta se ele tem esse dinheiro e explica que com 500 milhões só é possível alugar um pequeno apartamento no subúrbio de Seul. Só para avisar, esses valores são da moeda da Coreia.
Daisuke então pergunta quanto custa um apartamento no centro de Seul. Seu amigo responde que é cerca de 2 bilhões. Shanyu fala para Daisuke acordar para a realidade, dizendo que o mundo mudou muito desde que ele entrou em coma. Shanyu também menciona que a mãe de Daisuke falou que parecia que ele tinha despertado. Daisuke pergunta o que significa despertar, e seu amigo revela tudo. Shanyu explica que após ele entrar em coma, portais começaram a aparecer do nada. No começo, toda essa confusão foi investigada e eles conseguiram controlar em nível nacional. Porém, depois de um tempo, monstros começaram a sair dos portais, e a quebra dos portais começou a acontecer. Esses monstros começaram a atacar os humanos, e assim, todos lutaram com várias armas de alta tecnologia. Mas as armas dos humanos não funcionavam contra eles. Daisung pergunta se não funciona nem mesmo usando canhões. Seu amigo nega e diz que todas as armas comuns não funcionam contra esses monstros. Com o passar do tempo, eles descobriram que apenas a espada de aura, uma arma feita com materiais vindos dos monstros, funcionava contra eles. E os únicos que podem usar essas armas são os despertados. Em seguida, Daisuke mostra seu novo celular e diz que é de última geração. Entretanto, seu amigo revela que esse celular é na verdade muito antigo e até estavam dando de graça. Ele fica bastante irritado por ter sido enganado pelo vendedor. Shanyu também menciona que mesmo que Daisuke não use uma dessas armas dos monstros, é uma característica dos despertados ter um corpo mais forte usando aura. E como Daisuke teve o seu corpo mudado do nada e ainda conseguiu enfrentar caras maiores que ameaçaram sua família, ele acredita que isso indica que ele despertou. Daisuke pergunta se ele pode ganhar dinheiro com isso, mas logo em seguida um portal aparece ao lado deles. Rapidamente sai desse portal vários monstros. Daisuke percebe que esses monstros são bem diferentes dos monstros do inferno. E quando ele joga uma pedra em um deles, percebe que esses monstros parecem ter algum tipo de barreira. Seu amigo explica que as armas normais não funcionam contra esses monstros, e devido à pedra que ele jogou, o monstro se aproxima deles. Neste momento, seu amigo acredita que eles vão morrer. Mas para sua surpresa, Daisuke consegue eliminar o monstro facilmente com suas próprias mãos. Após descobrir que seus golpes funcionam contra esse tipo de monstro, Daisuke começa a eliminar as criaturas. Seu amigo fica surpreso, questionando se Daisuke despertou para uma classe acima da do Rank B. No entanto, ele percebe que havia monstros por todos os lados e os cidadãos estavam correndo perigo. Com isso, Shanyu tenta salvar as pessoas, as levando para um lugar seguro. No entanto, mais monstros aparecem e atacam algumas pessoas. Nesse momento, para a sorte de Shanyu, Daisuke chega e instrui ele a retirar todos dali. E em seguida, ele começa a lutar contra as criaturas, enquanto uma pessoa transmite tudo ao vivo para várias pessoas. Depois de sofrer um poderoso ataque, todos acreditavam que Daisuke seria derrotado, pois ele estava lutando contra todos esses monstros sozinho e desarmado. Mas para a surpresa de todos, Daisuke rapidamente demonstra suas habilidades, e após recuperar um pouco da sua energia mágica, ele está determinado a derrotar todos eles um por um. E assim, ele começa a dizimar os monstros, deixando os espectadores impressionados. O figurante que estava filmando recebe uma doação e é incentivado a filmar mais de perto, prometendo enviar mais dinheiro caso faça isso. Ele pensa que mesmo que o dinheiro seja bom, isso parecia ser uma loucura. Enquanto Daisuke lutava contra os monstros, ele percebe que seu consumo de energia mágica está descendo muito rápido. O figurante que estava filmando recebe uma grande quantia de dinheiro apenas para filmar mais de perto o despertado em ação. Essas doações vêm de um clã que deseja recrutar esse despertado. Eles são os olheiros do clã. Após Daisuke dizimar vários monstros, os outros começam a ficar assustados, mas o líder dos monstros apenas diz para eles continuar lutando sem parar. O figurante que estava filmando se aproxima ainda mais da batalha. E mesmo eliminando vários desses monstros, Daisuke se pergunta se isso nunca vai acabar, pois sua energia mágica está quase se esgotando. Pouco tempo depois, Shanyu aparece e retira o figurante que estava filmando do campo de batalha. E para sua surpresa, ele percebe que Daisuke eliminou todas as criaturas. Após isso, Daisuke diz a seu amigo que tem um lugar para ir e depois voltará, perguntando se ele ficará bem. Shanyu diz a ele que não precisa se preocupar, pois os clãs logo chegarão. Daisuke pergunta o que são esses clãs, mas Shanyu diz que explicará quando ele retornar. Após isso, Daisuke recebe um aviso do sistema, informando que a implementação completa das 3 fases da vida no mundo atual foi concluída em 100%. E devido a isso, Daisuke ganhou alguns itens que estavam no Pantheon e agora estão disponíveis para usar no mundo atual. Daisuke aceita e abre um portal, deixando Shanyu impressionado com sua capacidade de abrir um portal, e se pergunta quem ele realmente é. Ao entrar no Pantheon, ele estava com o corpo bastante dolorido da última batalha, e pede ao sistema para informar sobre seu estado atual de energia mágica. O sistema informa que a energia mágica do monarca é inferior a 10%. Ele sabia que isso não era um problema antes, mas agora ele precisava recuperar sua energia de algum jeito. O sistema informa que ele deve aprender tudo sobre o diário de registro que o monarca criou e assim vai receber uma missão. Ele lembra que esse diário ele escreveu todos os dias para não ficar louco no inferno. E assim, o sistema pergunta se ele gostaria de sistematizar o diário do monarca. E assim, chegamos ao final deste vídeo.
Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!